Olá, boa noite, meus queridos amigos. Meu nome é Nelson Alves e tenho um imenso prazer de trazer esta mensagem para você nesta noite e que Deus possa realmente estar presente em nossas vidas e que a palavra que for dita nesse momento possa servir de meio de orientação segura para todos aqueles que realmente são ligados na palavra de Deus. Bem, queridos amigos, a mensagem que nós gostaríamos de trazer para você nesta noite se encontra justamente no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, no versículo 44. Bem, lá no versículo 44, Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ele então se encontrou com os discípulos ali, quem sabe pela sua última vez. Ele havia dito para os discípulos que eles iam ser revestidos de poder dos altos céus, e depois que eles fossem revestidos de poder, eles iam então sair de Jerusalém, em Judeia e até os confins da terra, para poder realmente provar para as pessoas que aquele Jesus, chamado Cristo, que havia estado com eles, que tinha sido morto na sexta-feira, ressuscitado no primeiro dia da semana, de fato era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Bem, queridos amigos, a Bíblia nos fala que Jesus havia dito para eles que eles deveriam então ficar em Jerusalém, ali dentro de uma casa, reunidos em atitudes de oração, para poder realmente serem revestidos de poder. E a Bíblia fala que eles não deveriam então sair de Jerusalém até que nos altos céus eles recebessem o poder para poder realmente falar a respeito dos grandes acontecimentos que Deus estava preparando para a igreja, o seu povo. E gostaria de dizer para vocês, queridos, que lá no livro de Atos, do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11, o Dr. Lucas, ele menciona ali realmente o último momento em que Jesus Cristo esteve com os seus discípulos, o momento da sua ascensão. Jesus havia dito para eles que eles iam receber o poder, o Espírito Santo, e eles iam ser testemunhas de Jesus Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a Bíblia nos fala que depois que Jesus havia dito aquelas palavras, ele foi levado para as alturas. De repente apareceram ali dois varões vestidos de brancos e disseram: homens galileus, por que vós estáis aí olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi de assunto aos céus, assim virá do modo como vocês o vissem subir. Esta foi a última vez que aqueles discípulos viram seu mestre. Queridos amigos, queridos irmãos, havia duas festas comemoradas pelo povo judeu. Uma era a Páscoa e a outra a festa do Pentecostes. Por ocasião da Páscoa, Jesus ele foi entregue nas mãos dos soldados para ser crucificado. E entre a Páscoa e o Pentecostes eram duas festas que uma distava da outra em torno de 49 dias. Então, da Páscoa para cumprir-se a festa chamada de o Pentecostes, que era uma segunda festa que o povo judeu comemorava até que o Cristo aparecesse, porque era uma sombra de coisas futuras, que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Queridos, os discípulos então ficaram reunidos em Jerusalém. Ficaram em atitudes de oração por um espaço de um período de 10 dias. Eles estavam ali orando. E a Bíblia nos fala que eles estavam reunidos dentro de uma casa, porque ainda não era uma igreja, porque quando Jesus Cristo fundou o cristianismo, o local em que eles realmente reuniam era chamado de sinagogas. E quando aqueles 120 discípulos, incluindo os discípulos dos 12 apóstolos, estavam reunidos em uma casa em atitude de oração, ao completasse os 10 dias, chegou-se então a festa do Pentecostes. Bem, deixa eu falar uma coisa para você, para que você fique bem assim entendido. A partir do momento, a partir da Páscoa até o Pentecostes, passaram-se em torno de 50 dias para isso acontecer. E dentro destes 50 dias, 10 dias foram em que os discípulos estavam em oração. Então no 40º dia, após a ressurreição, até o 50º dia depois da ressurreição, os discípulos estavam ali em Jerusalém, em atitude de oração, orando, buscando, confessando seus pecados, se humilhando perante o Senhor, até que dos altos céus eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo, a fim de que eles pudessem realmente serem capacitados para poder cumprir a grande missão que Jesus havia concedido a eles, a igreja primitiva. Porque Jesus havia dito para eles lá no Evangelho de Mateus 28, do versículo 18 a 20, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de portanto fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa palavra, essas palavras textuais, foi lá no último capítulo do Evangelho de Mateus, e nos últimos versículos também. Jesus havia dito para eles que este Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. São Mateus 24, versículo 14. Mas no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus também havia dito para eles, ele disse as seguintes palavras: ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais haverão de acompanhar aqueles que creem: falarão novas línguas, expulsarão os demônios, pegarão em serpentes e beberão coisas mortíferas, mas nada disso vai lhes causar dano algum. Queridos, depois que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, e depois daqueles 10 dias de oração, eles estavam totalmente prontos para receber realmente a promessa que havia o Senhor feito através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 30. Lá, Deus havia dito para o profeta as seguintes palavras: e acontecerá, pois, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E aí a Bíblia fala que no céu Deus havia de mostrar colunas de fogo, e o sol ia escurecer, a lua ia ficar vermelha como sangue, e ia acontecer realmente coisas espetaculares. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa e ela realmente causa um grande impacto na vida do seu povo, quando o seu povo coloca em prática os seus ensinamentos.
lá no livro de Atos, no capítulo 2, é conhecido como realmente os Atos do Espírito Santo, mas o Dr. Lucas, ele ao intitular o livro, colocou Atos dos Apóstolos. E a Bíblia fala que todos estavam então reunidos ali numa casa em atitude de oração, quando de repente veio um vento impetuoso e tomou toda aquela casa. E desceram sobre cada um deles línguas como se fosse de fogo, e a Escritura nos fala que ali aqueles 120 discípulos começaram a falar em outras línguas, justamente para cumprir realmente as palavras do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 20. Queridos, na festa do Pentecostes, a Bíblia nos fala que estavam reunidos em Jerusalém. Todas as nações estavam ali reunidas em Jerusalém, quer dizer, pessoas representantes de todas as nações ali. E quem eram essas pessoas? Justamente eram pessoas que eram devotas ao Criador dos céus e da terra, pessoas que também almejavam esperar o cumprimento da promessa que Deus havia dito através dos profetas, que ele haveria de enviar o seu filho, nascido de mulher, na plenitude do tempo, para poder libertar o seu povo dos pecados deles. E esses homens que estavam lá em Jerusalém eram filhos de judeus que vieram de outras nações, e provavelmente eles não conheciam ali a língua dos judeus, e eles falavam apenas a própria língua deles, do país que eles haviam nascido. E quando eles estavam ali realmente comemorando a festa do Pentecostes, eles então ouviram os discípulos falando em outras línguas, e de repente alguns deles chegaram e falaram as seguintes palavras: mas não somos nós partos, medos, persas, que viemos da Mesopotâmia, Ponto, Galáxia, Frígia, Panfilha, Macedônia, Mesopotâmia, romanos, cretenses, libertos? E como é que pode ser nós que viemos de outras nações, ouvimos esses homens que são galileus falar em nossa própria linguagem? E de repente apareceram outros e diziam assim: não, mas porventura eles não estão cheios de mosto, ou seja, embriagados? E de repente, naquele exato momento, queridos, Pedro levanta ousadamente e usa a palavra e diz assim: varões, irmãos, veja, o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando, porque já são altas horas da noite. Como é que pode vocês então dizer que esses homens estão embriagados? Mas o que está acontecendo aqui, para cumprir-se realmente o que foi prometido pelo nosso Pai que estás nos céus, através do profeta Joel, que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens sonharão, e os vossos velhos terão visões. E justamente, queridos, depois que Pedro realmente termina de dar aquele discurso espetacular, jamais visto em toda a história do cristianismo, em toda a história da igreja primitiva, da igreja contemporânea, da igreja moderna, da igreja medieval, jamais se ouve um discurso como aquele de Pedro, queridos. E quando Pedro terminou de dar aquele discurso, ali realmente aconteceu a coisa mais importante na vida de um ser humano. Eles então levantaram e perguntaram e disseram: varões, irmãos, o que então nós devemos então fazer para que nós sejamos salvos? O apóstolo Pedro então levanta diante daquela multidão de pessoas e disse: o que vocês devem fazer? Arrepender dos vossos pecados, vocês devem então se converter, e vocês devem então serem batizados, para que vocês possam receber o tempo do refrigério pela presença do Senhor.
Então, que tempo de refrigério era esse? O batismo do Espírito Santo, queridos amigos. É por isso que a Bíblia nos fala que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, e também não pode entrar no reino de Deus. Porque aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido da água e do Espírito é totalmente diferente. Quando Pedro termina de dar aquele discurso, a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas foram batizadas para a glória de Deus. E ali foi realmente mostrado para as pessoas que o Jesus chamado Cristo, de fato, era o Messias, o enviado de Deus, que havia vindo ao mundo e morreu, ressuscitou e agora estava à destra do trono da majestade para realmente interceder por vivos e mortos. Cumprido então aqueles dias, aquela mensagem, queridos, a Bíblia fala que os discípulos, eles então, eles divulgavam a palavra todos os dias, repartiam as suas propriedades, eles comiam pão com singeleza e, compungindo o seu coração, eles se compadeciam-se dos pobres, dos necessitados, e eles então de casa em casa repartiam o pão e anunciavam a cada momento que Jesus, ele era de fato o Messias. Bem, queridos, maravilhosa é esta mensagem que Deus realmente tem preparado para nós que vivemos aqui no tempo da idade moderna, pós-moderna. Para nós que estamos vivendo realmente nos tempos findos da história desse mundo, a mensagem ainda soa com grande sabor de sal, de luz, para que realmente nós possamos sentir a presença de um Cristo que está vivo e que em breve vai voltar para nos levar para um reino milenar. Eu tenho imenso prazer de trazer essa mensagem para você, queridos, nesta hora maravilhosa que Deus nos concedeu de meditação da sua palavra, de oração. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que serve para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração, e serve para dividir juntas e medulas. Esse Jesus chamado Cristo, ele está presente, porque ele disse assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente também. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. O momento em que a igreja realmente esteve mais preparada para poder receber o poder do Espírito Santo, foi no momento em que a igreja estava em atitudes de oração. É por esse motivo que eu costumo dizer para as pessoas que orar significa falar com Deus. Eu costumo então, nos meus estudos da Bíblia, e nos meus sermões pregados, eu costumo então dizer para as pessoas que orar significa você abrir o seu coração a Deus como o seu melhor amigo. De diversas maneiras, e por algumas ocasiões, tenho também dito para as pessoas que a oração é a chave que abre os celeiros dos céus e através dela Deus derrama bênçãos sem medidas. E é por esse motivo, queridos, que quando um dia Jesus estava juntamente com seus discípulos, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, eles então foram até o seu mestre e eles então disseram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinava os seus discípulos. Jesus então havia dito aquelas palavras: vocês, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, e pensam que pelo seu muito falar eles serão ouvidos, mas eu vos digo que eles então já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vocês então entram no vosso quarto, fechem a vossa porta e orarás em secreto, e vosso Pai que estás em secreto vos recompensará. E orando, dizeis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tens ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Jesus então havia dito isso para eles lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ele disse assim: se tão pouco vocês não perdoardes aos homens, tão bem vosso Pai que estás no céu não vai perdoar também. Mas se vocês então perdoardes aqueles que vos ofendem, então vosso Pai que estás nos céus também vai perdoar vocês. O ministério de Jesus Cristo durou em torno de 3 anos e meio, queridos. E Jesus então, ele demorava tempos, em momentos de oração, em comunhão com Deus, falando com Deus, se era viajando, se era caminhando, se era trabalhando, se era atendendo a necessidade das pessoas, ele estava ali em atitude de oração. E é por esse motivo que quando nós abrimos o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, antes de Jesus contar ali a parábola do juiz iníquo que não se compadecia dos pobres, Jesus então havia dito para eles assim: olha, Jesus então contou a parábola sobre o dever de orar sem se esmorecer. O que é orar sem se esmorecer? É você não desanimar, mesmo em meio às circunstâncias da vida. Mesmo que caia uma banda do céu, você deve estar então em atitude de oração. Mesmo que venham todos contra você, você deve então permanecer em oração. Mesmo que o céu se feche, mesmo que as adversidades venham totalmente contra você, mesmo que as águas rugem, mesmo que os montes se transtornem para o seio dos mares, você deve então estar em atitude de oração. Isso significa orar sem se esmorecer. O grande apóstolo chamado Paulo, inspirado por Deus, ali ele escrevendo uma das suas epístolas aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, que nós devemos então orar sem cessar. Bem, se a oração é a respiração da alma, assim já dizia uma escritora americana chamada de Ellen G. White, então, nesse caso, se a oração é a respiração da alma, isto quer dizer para nós que a nossa alma depende muito da oração. Queridos, em vários momentos da história do povo de Deus, a Bíblia registra que as grandes vitórias foi quando o povo buscava Deus em oração. Por exemplo, os 3 amigos de Daniel: Ananias, Azarias e Misael, que os seus nomes foram trocados por Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles foram ali na presença do rei Nabucodonosor e ofereceram para eles as comidas, as iguarias do rei, e eles então recusaram e disseram: nós não comemos dessas iguarias. De repente, a Bíblia nos fala, queridos, que aqueles homens estiveram em atitude de oração. E os resultados das suas orações foram muito significados na vida daqueles homens, que eles foram colocados realmente como homens de grande confiança na presença do rei Nabucodonosor. Daniel, que era um judeu, companheiro dos seus 3 amigos, a Bíblia nos fala que ele orava de manhã, meio-dia e à noite, lá na janela do seu quarto, na cidade de Jerusalém. Queridos, por causa da oração, Daniel foi liberto lá da cova dos leões famintos e ele realmente saiu ileso e salvo. Por causa da oração, a Bíblia nos fala, queridos, que os 3 amigos de Daniel foi colocado à prova diante da estátua do rei Nabucodonosor na província de Dura. E no momento da prova eles então disseram: ó rei, fique sabendo que nós não adoramos ao Deus que você quer que nós o servimos, porque há um Deus no céu, no qual nós devemos realmente adorar somente a Ele. Olha, aqueles homens foram jogados na cova, na fornalha ardente, e eles saíram de lá ileso. Por quê? Por causa que eles andavam em comunhão com Deus através da oração. Queridos amigos, queridos irmãos,
Nós que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo, a nossa vida também não deve ser diferente daqueles homens. Aqueles homens, eles tinham oração como a respiração da alma. E nós não devemos ser diferentes. Devemos então realmente estar em plena comunhão com Deus através da oração. No amanhecer do dia, no decorrer do dia, à noite. Muitas vezes Deus tem me acordado às 2 horas, 3 horas da manhã, e a atitude de oração de joelho tenho buscado o Senhor. Muitas das vezes, andando na estrada, em meio do caminho, eu paro o transporte e coloco o joelho no chão e clamo ao Senhor. Muitas das vezes eu estou na casa de alguém fazendo uma visita, vendendo meu produto, porque eu trabalho também vendendo produtos naturais, cosméticos, e muitas das vezes eu tenho chegado na casa de algumas pessoas, chamo as pessoas para orar, e algumas vezes eu chego na casa de pessoas e as pessoas dizem assim: irmão, você pode orar por mim? Isso é o motivo da gente agradecer a Deus, queridos amigos, queridos irmãos. Bem, a gente poderia então contar muito sobre a oração, mas para que o nosso vídeo não fique muito comprido, para que você realmente não fique assim com preguiça de ouvir toda a mensagem, queridos amigos, a gente gostaria muito, sabe, de pedir a Deus que nos ensine a orar. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, ensina-nos a orar. E na nossa oração, às vezes, queridos, a gente pede a Deus e a gente não recebe porque a gente pede mal. Assim já dizia o apóstolo São Tiago: vocês pedem a Deus e não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos vossos deleites. Mas a gente deve então pedir a Deus em oração, pedindo a Ele que possa fazer realmente a vontade dEle. Bem, amigos, orar, falar com Deus, verdade, nos coloca em conexão com os céus. Existe uma descagem diretamente para o outro lado do horizonte. E no mundo que nós estamos vivendo, amigos, você, para poder fazer uma descagem para um outro lado do hemisfério, você precisa realmente de usar o celular, o telefone. Você precisa então de ter crédito. Você precisa de meter a mão no bolso. Mas existe uma descagem diretamente para o outro lado do universo, aonde, se possível, você viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, quem sabe você ia passar muitos anos para poder chegar no trono da graça de Deus. Mas existe um meio de comunicação que você pode realmente falar com Deus imediatamente. Se você orar a Deus pela mente, Deus está te ouvindo. Se você orar a Deus falando, Deus está te ouvindo e Ele te responde, queridos amigos. E a oração, ela pode ser individual, particular, coletiva. Individual, você a sós com Deus, ou particular, a sós com Deus. E coletiva, auditória, onde todos estão realmente participando da oração. A minha igreja é uma igreja de oração, uma igreja conservadora, onde existem membros, que são membros conservadores. Lá na minha igreja existe muita gente de oração. Eu poderia até citar aqui nomes de algumas pessoas que são pessoas de muita oração. Eu preciso de ser uma pessoa de mais oração. Como já dizia irmão White, quando você ora mais, você está ali, na verdade, se preparando para receber mais poder de Deus. Quando você ora menos, você também está, no caso, correndo risco de receber pouco também. Mas
Queridos amigos, existem muitas experiências de oração a respeito, ali, quando a gente abre a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós encontramos ali uma série de mensagens em que o povo de Deus estava realmente em atitude de oração. Existe uma oração que é muito perigosa, mas existe uma oração que é muito valiosa, queridos amigos. Existe aquela oração que pode realmente distanciar você de Deus, mas existe uma oração que pode aproximar você de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, versículo 14, ali a Bíblia nos fala as seguintes palavras: se o meu povo, que por mim se chama, com fé se humilhar, com fé orar, confessar os seus pecados e arrepender-se dos seus maus caminhos, eu dos altos céus ouvirei a sua prece e sararei a terra. Oh, queridos amigos, quando a gente abre no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a gente encontra ali o profeta Elias no Monte Carmelo, fazendo um desafio aos 450 profetas de Baal. E lá, Elias então realmente reúne aqueles 450 profetas lá no Monte Carmelo. Ele faz um desafio para aqueles profetas. Diz assim: olha, vocês então oferecem o sacrifício e invoquem o Deus de vocês, e eu vou invocar o meu Deus. E é o Deus que responder por meio de fogo. Este é realmente o verdadeiro Deus em que deve ser adorado. O povo de Israel tinha um rei chamado Acabe, no qual tinha se casado com uma esposa Sidônia chamada de Jezabel, e essa era uma mulher pagã, e ela adorava os deuses chamados de Baal, Baalins, Astarote, etc. E por causa da sua esposa, Acabe havia então realmente induzido o povo à prática da idolatria, e ali já estava havendo muitos adeptos aos profetas de Baal. Para encurtar a mensagem, os profetas de Baal invocaram seu Deus em oração, e eles se dilaceravam, eles se cortavam, e eles derramavam sangue, mas mesmo assim o Deus chamado Baal não respondia. E Elias, por volta das 3 horas da tarde, ele ofereceu o sacrifício, invocou seu Deus em oração, e a Bíblia nos fala que os céus se abriram, e o fogo desceu, e a oferta foi consumida. E Elias depois, a Bíblia fala que Elias então resolveu matar todos aqueles 450 profetas. E ele havia dito assim: Senhor, só eu fiquei entre os teus profetas? E Deus havia dito para ele: não, Elias, ainda tem uns 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. E Elias havia agora orado a Deus, pediu que a Deus que mandasse chuva, porque por causa da idolatria, o povo de Israel não tinha visto a chuva, um período de grande seca. E de repente, quando Elias ora ao Senhor, o céu se abre e derramou chuva em abundância. É por isso que nós, adventistas do sétimo dia, cantamos aquele: chuva de bênçãos teremos, chuvas mandando, rogamos, ó Deus, chuvas do Espírito Santo. Bem assim, entendeu? Bem, queridos, existem muitos momentos de oração maravilhosos em que o povo de Deus foram vitoriosos. Mas como eu disse para vocês, existe um tipo de oração que é perigosa. A Bíblia nos fala que Jesus, ele contou realmente, certa vez, 2 homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu. Quem era o fariseu? Um doutor da lei, uma pessoa que era especialista na Torá, que eram os 5 primeiros livros da lei de Moisés. E o outro era um publicano. Quem era um publicano? Um cobrador de impostos, no qual o povo não amava muito essa classe de gente. Era considerado como pecador,
né? E assim por diante. Já o fariseu era considerado como uma pessoa privilegiada dos seus pais, pela sociedade, pelas as autoridades eclesiásticas. Muito bem, os dois homens foram ao templo e o fariseu chegou lá e disse assim, bem, Senhor, e disse assim, olha, eu não sou como os demais homens, porque são adúlteros, eles são mentirosos, eles são pecadores, eu não estou como os demais. Aí ele começou a se soltar, né? E disse assim, porque eu devolvo o dízimo, né? E eu faço isso e faço aquilo. E essa foi a oração daquele fariseu. O publicano nem sequer pensava em falar. E ele chegou lá na frente e bateu a mão no peito e disse assim, sê propício a mim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esta foi a oração do publicano. E Jesus então vira para ele e diz assim, quem desses dois a oração foi ouvida? E quem desses dois foi justificado? E Jesus havia dito, bem, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Portanto, o publicano foi para a sua casa com a sua vida justificada, porque ele se humilhou, ele se arrependeu, ele confessou que a Deus ele era um pecador miserável. Com nós também não é diferente, queridos amigos, queridos irmãos. Devemos seguir então o exemplo do publicano, confessar a Deus os nossos pecados, arrepender, se humilhar, buscar, reconhecer que nós não somos nada, que nós somos pó e cinza, somos de carne e osso, somos pobres, miseráveis, necessitados da graça de Deus. Essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso objetivo, que nós devemos servir de exemplo para outras pessoas. Devem ser pessoas de oração, porque o mundo precisa de homens e mulheres que estejam de joelho para poder orar pelos que estão necessitando, assim como nós precisamos também. Que Deus nos abençoe e vamos compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam ouvir. Em nome de Jesus, que sejamos a luz do mundo e o sal da terra por Jesus. Amém.